Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 3. Posso ler, igreja? Glória a Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Irmãos, eu senti no coração um título para essa mensagem: Desprezados pelos seus. Amém. Quando nós olhamos, olha, mas é Zaqueu, ele era publicano, ele era cobrador de impostos, né? Ele era desonesto. Aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a palavra do Senhor, exatamente nos Evangelhos, ela nos fala de dois publicanos. O primeiro era Mateus ou Levi, dependendo do evangelho que você lê. Um fala Mateus, outro fala Levi, mas são a mesma pessoa. Amém. Provavelmente ele tinha dois nomes, Mateus Levi ou Levi Mateus, eu não sei. Mas nós vemos dois publicanos. Todos os publicanos, irmãos, eram judeus, sabia disso? Eles eram judeus. Muitas pessoas acham que porque eles eram cobradores de impostos, eles não eram judeus. Eles eram, de outra nacionalidade, ou fosse do lado dos romanos, apesar de que eles trabalhavam para os romanos. Mas eram pessoas que tomaram uma decisão para ir ao lado errado. Eles tomaram a decisão de trabalhar para os romanos. Como os romanos impunham impostos pesados sobre os judeus, aí eles acharam mais prático trabalhar para os romanos, porque eles eram melhor recompensados, E para eles era conveniente. Mas a gente tem que perguntar para nós, por que eles tomaram essa decisão? Por que os judeus, aqueles que estavam ali no templo todos os dias, lendo a Torá, ouvindo a pregação dos sacerdotes, se bem que Jesus certa feita diz que eles falavam assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, Porque talvez pregasse, mas não vivesse, não estava vivendo aquilo que eles estavam pregando. Mas eles estavam todos os dias no templo, estavam ouvindo a palavra todo dia. Será que eles não conheciam o amor? Será que eles não conheciam o perdão? Será que eles não conheciam que era necessário eles levarem essa palavra de forma amorosa? Talvez para Zaqueu, talvez para Mateus e outros, porque não tinha só esses, tinha outros também, que eles pudessem, irmãos, sentar com eles ali e expor a palavra para eles da maneira que eles se sentissem tocados pela palavra. Mas pelo contrário, eles odiavam os publicanos. E você não vai ganhar ninguém quando você odeia aquela pessoa. Quando você vê alguém no erro, quando a gente vê alguém no erro, o que é a nossa obrigação, irmãos? É expor as escrituras para eles, mostrar para eles que Deus é amor. E que quando a gente conhece a Deus, quando a gente entra na palavra de Deus, na vontade de Deus, a gente tem a nossa vida transformada. A gente deixa, a palavra fala, quem mentia não mente mais, Quem roubava não rouba mais, Quem fazia coisa errada, quem praticava injustiça, não vai praticar mais injustiça. Mas eles não faziam isso, pelo contrário, eles odiavam os publicanos. E com isso, eles queriam cada dia mais pesar os impostos e
receber a mais e enriquecer mais, porque para eles, aquilo, irmãos, não ia fazer diferença. Por quê? Porque eles eram odiados mesmo. Qual que era a diferença? Né? Qual era a diferença? Eles estavam ajudando a extorquir o seu próprio povo, mas um povo que era seu povo, mas que não amava eles. Que na verdade, né, nós sabemos que os próprios judeus não amaram nem Jesus, a maioria deles. A maioria deles estava gritando lá: crucifica-o, crucifica-o. Jesus também era judeu. Vocês entendem como que o amor de Deus faz a diferença no nosso coração e faz a diferença na vida de outras pessoas para mudar a vida deles? Nós vemos que o primeiro publicano que foi ali, né, glória a Deus, que seguiu Jesus, foi Mateus. Porque Jesus passou na coletoria ou na alfândega, como algumas traduções dizem, ele estava ali cobrando impostos de todo mundo que passava. Não passava ninguém sem pagar, irmãos. Era igual um pedágio. Está ali a taxa de pedágio. Se você chegar lá, você não passa se não pagar. Você não passa. Se você não tiver o dinheiro e não pagar, você não passa. Então, Mateus estava ali sentado, esperando todos que passassem. Tinha primeiro que pagar para depois passar. Ele estava fazendo a mesma coisa que Zaqueu fazia. Qual era a diferença? Nenhuma. Todos trabalhavam para os romanos, todos extorquiam o seu povo. Mas Jesus, quando foi passando, ele olhou para Mateus e falou assim: segue-me. Sabe o que ele fez? Ele largou ali a mesa, ele largou ali as coletas, ele largou tudo e ele seguiu Jesus. E ele seguiu Jesus. E em quem que ele se transformou? Ele se transformou no discípulo de Jesus, porque Jesus o amou. Jesus também era judeu. Eles cobravam imposto de Jesus também. Lembra quando eles perguntaram, né? O mestre, e vocês não pagam, o seu mestre, seu senhor não paga imposto? Ele mandou que Pedro fosse lá, pegasse o primeiro peixe, achou 2 estátuas na boca do peixe. Pagou um por ele, pagou um por Jesus. Ele também pagava imposto, porque ele pegou a moeda e falou assim: de quem é essa efígie? Eles disseram: de César. Ele disse: então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus também pagava. Então ele disse para ele: olha, segue-me. Ele largou tudo e seguiu a Jesus. E teve a sua vida transformada, porque ele entendeu que Jesus não o odiava. Pelo contrário, Jesus o amou. Jesus chamou ele para segui-lo. Sendo ele o Filho de Deus, ele chamou uma pessoa que era ali, né, taxado por ladrão, por desonesto, por todos os nomes que ele chamava ele, mas Jesus chamou, ele aceitou, ele entendeu, irmãos, que o amor de Deus por nós está acima de todas as coisas. Então, irmãos, agora que nós vemos aqui, depois, um pouquinho mais tarde, nós vemos Zaqueu. Zaqueu estava fazendo a mesma coisa, extorquindo os seus irmãos, extorquindo o seu povo, recebendo o ódio de todos da mesma forma. E muitas vezes, nos dias de hoje, a gente vê crente odiando crente. A gente vê uma denominação odiando a outra denominação. A gente vê o irmão, às vezes, extorquindo o outro. Não vamos generalizar, mas às vezes isso acontece, irmãos. Aconteceu no passado, acontece, sempre vai acontecer, mas não são todos iguais. Não são todos iguais. Zaqueu fazia a mesma coisa, só que com Zaqueu foi diferente. Jesus não passou por ele e falou assim: Zaqueu, vem e me segue. Não. Zaqueu estava cansado de ser odiado. Ele estava cansado de ser chamado de ladrão, de ser chamado de desonesto, de ter um vazio que
cheio, mas o coração vazio. Ele estava cansado disso. Então ele ficou sabendo que Jesus ia descendo, né? Ia entrando em Jericó, que Jesus ia passar por ali, e que naquele caminho Jesus ia passar. E ele não queria mais levar aquela vida errada. Eu não queria levar mais aquela vida taxada de ladrão, taxada de desonesto, aquela vida vazia, sem saber para onde estava caminhando ainda, que os seus haveres eram muitos, que tinham muitos bens, mas ele imaginava, eu tenho muitos bens, mas quando eu partir daqui, eu vou para onde? Para onde a minha alma irá? Eu preciso ter a certeza para onde a minha alma vai. E quantas pessoas nos dias de hoje, irmãos, não sabem para onde a sua alma vai? Se o Senhor pedir a sua alma hoje, mas no entanto, irmãos, estão deixando a desejar no quesito de amar o seu próximo, no quesito de servir a Deus, faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, mente, ali engana, extorque, e às vezes ainda, irmãos, reprova Zaqueu, reprova Mateus, mas pratica as mesmas obras. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa observar, irmãos, e seguir os exemplos de Jesus, e não fazer o mesmo que aqueles que estavam no erro faziam. Então, sabendo que Jesus ia passar por ali, eu imagino que dentro dele, ele dizia: chegue de vazio, chegue de ser uma pessoa vazia, eu não aguento mais esse vazio, eu não aguento mais colocar a minha cabeça no travesseiro, e só ecoar na minha mente as vozes que eu ouço dos meus irmãos judeus que me odeiam, que me chamam de todos os nomes ruins que alguém pode ser chamado. Eu não aguento mais. Quem sabe eu possa ver Jesus, mas ele se deparou com uma situação um pouco inusitada. A estatura, o seu tamanho. Ele olhou para si e disse: eu sou tão pequeno. Ele reconheceu, irmãos, a sua estatura, não reconhecer a sua estatura, ele não estava só reconhecendo que ele era pequeno em estatura, ele era pequeno também, glória a Deus. Em outras situações, ele não era grande porque ele tinha dinheiro, ele podia ter todo o dinheiro do mundo, não podia aumentar 5 centímetros no seu tamanho, ele não podia entender que ele era insignificante. Mas ele entendeu uma coisa: se Jesus vai passar por aqui, hoje eu preciso ver Jesus. Aleluia! Quando a gente põe um propósito no coração, que a gente precisa de Jesus, nem precisa ver Jesus, aleluia, é essa hora que Jesus começa a trabalhar na vida da pessoa, seja na minha vida, na sua vida, na vida daquele que está lá fora se drogando, na vida daquele que está bebendo, na vida daquele que está morrendo sem Jesus. Mas se ele reconhecer isso, Jesus vai começar a trabalhar na vida dele. Aleluia! Glória a Deus! E o que ele encontra, irmãos, no caminho, o mais fácil que ele encontrou foi uma figueira brava, foi um sicômoro, como dizem algumas traduções. E ele disse: olha, no meio da multidão que vem vindo aí, eu não vou conseguir ver Jesus, porque eles vão me impedir de ver Jesus. Primeiro, pelo ódio que eles tinham por ele, eles iam dizer para ele: você está fazendo o que aqui? Porque Jesus não quer saber de você. Você extorque as pessoas, você rouba as pessoas. Jesus não vai nem olhar para você. O que você vai fazer aqui? Jesus não quer saber de pessoas como você. Ele ia ser julgado, condenado, irmãos. Ia ser. Mas ele procurou uma forma mais fácil de ver Jesus, sem ter ali, o julgamento da multidão.
E ele encontra então a figueira brava, aquela árvore tinha espinho. Mas mesmo assim, ele foi procurando por jeitinho, talvez, espetando daqui ou dali, mas ele conseguiu subir naquela árvore. Porque ele viu que Jesus ia passar por ali. Mas ele nunca imaginou que Jesus, quando passasse por ali, fosse olhar para cima, para ver um homem que era desonesto, um homem que fazia tudo errado, e dizer para ele: hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia. Ele nunca imaginou isso. Mas ainda assim, ele queria ver Jesus. Para ele, ver Jesus era suficiente. Ver Jesus para ele era suficiente para ele receber, glória a Deus, aquela unção que ele precisava. Aleluia. E Jesus vem passando por toda a multidão. E quando passa debaixo da árvore, ele estava em cima, os olhos dele não estavam prestando atenção no que a multidão estava falando, porque era capaz até de desapedrejar ele em cima daquela árvore, né? Com certeza. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas sendo apedrejadas ao invés de ser evangelizadas. Tem pessoas sendo apedrejadas ao invés de receber um alimento, de receber uma ajuda, de receber ali uma mão amiga. Mas ele só olhou para Jesus. Ele só olhou para Jesus. E quando Jesus foi passando, chegou debaixo da árvore, Jesus olhou para cima e disse assim: Zaqueu. Quando ele olhou, quando ele ouviu Jesus chamar o nome dele, o coração dele, ó, bateu forte. Porque ele era desprezado. Ele era uma história do mundo. Ninguém queria saber dele. Mas alguém chamou ele com uma voz doce, com uma voz suave, com uma voz de quem não estava chamando ele para condenar, nem para apedrejar, mas estava chamando ele, glória a Deus, para dar guarida, para dar ali um pouso na casa dele. E Jesus disse para ele assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus não pediu para pousar na casa dele. Jesus disse: me convém pousar na sua casa, porque Jesus conhecia a dor que tinha dentro dele, o vazio que tinha dentro dele, e só Jesus é capaz de mudar isso na vida de uma pessoa. E se ele subiu com dificuldade, irmão, naquela árvore de espinho, ele não se preocupou se estava arranhando, machucando, ou ferindo, ou sangrando, ele desceu depressa. Glória a Deus. Recebeu Jesus com alegria, recebeu Jesus com gozo. E Jesus disse para ele: olha, hoje eu vou dormir lá na sua casa. Gente, sabe qual foi a reação da multidão? Espera aí, ele vai dormir na casa de pecadores? Sabe por quê, irmãos? Porque o problema de muitas pessoas é que eles acham que eles não têm nem pecado, que são perfeitos e que eles têm até uma auréola na cabeça, que são tão santos que só eles que vão para o céu e todo o resto está perdido. Mas Jesus nunca pensou assim. Tanto é que nós estamos aqui, que Ele transformou a nossa vida. Glória a Deus. E o povo ali estava ali reprovando a atitude de Jesus. Jesus estava preocupado com o que o povo ia pensar a respeito dele, não. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele via que Zaqueu, no crime humano, no crime dos judeus, no julgamento dos judeus, ele estava perdido assim, como Mateus também estava perdido, e agora ele estava andando com ele como discípulo, como escolhido. Aleluia! E ele vai para casa, glória a Deus, daquele homem que os judeus não entravam na casa dele. E quando ele entra na casa, glória a Deus, de Zaqueu, ele expõe as Escrituras, ele expõe a palavra de Deus, ele fala como alguém que o ama, não como alguém que estava condenando ele. E Jesus não pediu ele para fazer nada, e ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou vender minhas coisas pela metade dos pobres, e os que eu tenho defraudado,
faltando. Igual o fariseu fez isso, irmãos. Ele fez isso. Eu não estou dizendo que a gente ajudar as pessoas, não. Eu estou dizendo que ele estava dizendo para Deus uma coisa que Deus já sabia que ele fazia, não é isso? Glória a Deus. Mas Zaqueu disse assim: olha, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres e eu vou restituir os que eu defraudei 4 vezes mais. Ele não falou assim: Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei desse povo. Não. Agora reconheceu que ele tinha errado. Porque o coração dele não estava mais vazio, estava cheio da presença de Deus. E quando a gente está cheio da presença de Deus, irmãos, a nossa atitude muda. O problema das pessoas, aleluia, glória a Deus. O problema das pessoas hoje, que elas querem mudar só por fora. Primeiro, não, a gente tem que mudar primeiro por dentro. Quando a gente muda por dentro, quando a gente deixa Jesus entrar aqui, que ele muda a gente por dentro, a mudança é visível do lado de fora. As pessoas olham para nós e falam: está indo uma serva de Deus, está indo um servo de Deus. Sabe por quê? Porque ele vê no seu rosto um brilho diferente. Ele vê no seu rosto algo diferente. Glória a Jesus, aleluia. Por quê? Porque você agora é transformado. Você não é mais uma pessoa qualquer, né? Louvado seja Deus. E ele pega tudo, ele bate de porta em porta, irmãos. Ele chega de porta em porta e alguém pensa assim: o que você quer aqui? Porque normalmente é recebido assim, né? A pessoa que é odiada, ninguém abre a porta para ele, só Jesus. Aí ele batia de porta em porta e a pessoa: o que você quer fazer aqui? Vem cobrar mais imposto? Vem roubar mais da gente? Não, pelo contrário, eu vim devolver aquilo que eu peguei a mais. Então eu quero devolver. Aí eles falam: peraí, será que esse é o Zaqueu mesmo? Ou será que é alguém que parece com ele? Ele diz: não, sou eu mesmo. Mas Jesus está lá em casa. Ele pousou lá em casa essa noite. E eu senti no coração que tem umas palavras tão lindas, tão maravilhosas. Eu senti tanto amor dele. E eu quero dizer uma coisa: eu não odeio vocês, eu amo vocês. Ele ensinou que nós temos que amar o nosso próximo. Então aqui eu estou devolvendo. Se esqueceu, chegava na casa do outro, se esqueceu. O povo ficou tudo confuso. O povo ficou tudo confuso. Peraí, como é que pode? Um homem que extorquia todo mundo agora vem devolver? Aí eles iam contar o dinheiro. Peraí, esse dinheiro é tão bem-vindo, porque a gente está passando necessidade. Mas foi Zaqueu que deu? Não, Zaqueu não deu. Zaqueu devolveu aquilo que ele tinha tirado. Ele fez um concerto com Deus. Ele fez um concerto com Deus. E quando ele voltou para casa, ele recebeu Jesus como seu Salvador. Toda a sua família foi entregue para o Senhor Jesus. Então a gente tem que entender, irmãos, que muitas pessoas estão desprezadas, estão esquecidos, porque está faltando amor, porque está faltando muitas vezes, irmãos, né? Da nossa parte, um pouquinho de consciência, um pouquinho da gente chegar com a pessoa e perguntar para essa pessoa, conversar com essa pessoa. Você sabe o que essa pessoa tem passado? Você sabe o que essa pessoa já viveu? Você sabe o trauma que essa pessoa trouxe da sua infância? O que já passou? As dores, as cicatrizes ou as feridas que essa pessoa carrega consigo? Aleluia. Então quando você senta com essa pessoa e você oferece para ela, irmãos, aquele bálsamo que é a palavra de Deus, sem julgamento, sem colocar a pessoa no banco dos réus, e mostrar para ela que ela pode entregar a vida para o Senhor Jesus, que o Senhor vai perdoar os seus pecados, vai jogar seus pecados no mar do esquecimento, e que dali para frente, aleluia, essa pessoa vai estar nascendo de novo, vai ser um novo homem, uma nova mulher, vai viver uma novidade de vida com Deus. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração hoje, eu falei: Senhor,
Se eu pudesse, né? Glória a Deus, aleluia. Fazer diferente se eu olhasse para o meu ser, para a minha força, para o meu eu ia dizer: Senhor, eu não vou pregar. Senhor, eu não posso subir no altar, porque eu estou com feridas, estou com cicatrizes, eu estou com dores. E não são só essas, não, irmãos. A gente tem dores na alma, todo tipo de dor. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: eu não posso deixar de compartilhar essa palavra com as pessoas e dizer que as pessoas que são desprezadas lá fora podem ser desprezadas, irmãos, pelas autoridades, podem ser desprezados, né, pelas pessoas que talvez, né, acham que são melhores. Como aquele homem lá que a Bíblia relata que tropeçava no Lázaro na porta da sua casa, mas não lhe dava nada, né? Não lhe dava nada. Talvez muitas pessoas estão passando por isso, mas você pode fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Você que está em casa pode fazer diferente. E essa palavra nos mostra que nós fazemos a diferença. Se Jesus fez a diferença, Ele nos ensinou a fazer a diferença. Então, sempre que a pessoa, ouça a pessoa: eu não sou psicólogo, tem que procurar, é um psicólogo, um psiquiatra, um analista. Não, irmãos. Jesus vai te dar sabedoria que vem do céu, para você dar uma palavra muito melhor do que a palavra do psicólogo, do psiquiatra ou do psicanalista. Não estou dizendo que a pessoa não possa buscar uma ajuda, sim, pode e até deve. Mas há momentos, glória a Deus, que o Senhor quer usar você para a psicanálise que vem do céu, para ajudar aqueles que são tristes, desprezados, desanimados, abandonados. E essa pessoa vai entender que todos podem abandonar, mas aquele que tem Jesus no coração jamais vai pegar ele pela mão, vai trazer para a casa do Senhor, e Jesus vai fazer uma obra tão grande que daí para frente, com pouco tempo, nós vamos ter um pregador a mais para levar a palavra do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu nunca tive a revelação dessa palavra dessa forma, não. Nunca tive. Também nunca vi ninguém pregar assim, né? Nunca vi ninguém pregar com essa revelação, porque o Senhor revela. O Senhor, o irmão Milton vai pregar aqui, vai revelar para o irmão Milton da forma que Ele quer para ele. Outra pessoa vem pregar, vai revelar da forma, a mesma palavra. O Senhor vai trazer sempre revelações novas, porque a palavra de Deus não envelhece, não, irmãos. Você vê que sempre que prega mesmo, às vezes a pessoa fala assim: não, mas essa palavra de novo. Quando você ouve a palavra, irmãos, a mensagem parece que ela tomou-se uma dimensão que entra no coração da gente e fala: meu Deus, eu nunca imaginei dessa forma. E o Espírito Santo de Deus trabalhando cada dia, cada momento, e nós recebendo o pão que nós precisamos, que vem do céu. E esse foi o pão que nos alimentou aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais dos nossos corações. Glória a Jesus. Você pode ser pequeno em estatura, mas você é grande na unção que Deus derrama na sua vida. Glória a Jesus. O dia que nós entendemos isso, o dia que todos os crentes entenderem isso, irmãos, que a unção de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Os paralíticos vai estar levantando a cadeira de roda, vai ressuscitar mortos. Jesus disse que nós íamos fazer as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores. Não que nós tenhamos mais poder do que Ele, mas maiores em dimensão. Porque quando Jesus esteve aqui na terra tinha muito poucas pessoas comparadas aos dias de hoje. Hoje não. Hoje a dimensão que nós alcançamos, irmãos, atravessa fronteiras, atravessa mares. Nós vemos que a palavra é levada através de uma live
ela vai em outros países, vai em tantos lugares que a gente não vai. Era nisso que ele estava falando. Então não pense que alguém vai ser mais usado que Jesus, porque não vai, né? Mas ele vai dar para nós a unção para que nós possamos levar essa palavra aos 4 cantos da terra, como diz o Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia.